No início de 2025, moradores de Fen Drayton, em Cambridge, começaram a notar sinais estranhos em duas casas recém-construídas. Um odor forte e adocicado impregnava o ar. Luzes brancas permaneciam acesas todas as noites. Dentro daquelas paredes não havia móveis, crianças ou rotina familiar, apenas silêncio. Como duas residências comuns se transformaram em uma das maiores fazendas de cannabis já descobertas na região. E por que criminosos escolheram justamente um bairro pacato para operar? A primeira resposta está no lucro. Quase 1,8 milhão de libras em produção. A segunda revela estratégia: esconder a atividade criminosa em locais onde ninguém desconfiaria. O que parecia apenas incômodo para os vizinhos, logo se confirmou como um esquema sofisticado. A denúncia feita à polícia iniciaria uma investigação que mudaria para sempre a percepção daquela comunidade. Quando as casas da Mill Road foram concluídas no fim de 2024, os vizinhos esperavam a chegada de famílias jovens. Em poucas semanas, a expectativa deu lugar à estranheza. Um cheiro doce, mas enjoativo, começou a se espalhar pelas ruas. À noite, o odor ficava mais intenso, forçando moradores a fechar janelas e portas. Logo depois, vieram as luzes. Lâmpadas brancas, de tom quase azulado, brilhavam com força incomum. Elas nunca eram apagadas, permanecendo acesas madrugada adentro. As cortinas estavam sempre fechadas, mas a claridade escapava pelas frestas. Para quem passava na rua, parecia uma presença artificial, destoando das casas vizinhas, iluminadas por tons amarelados e familiares. Além do cheiro e da luz, havia o silêncio. Nenhum som de televisão, nenhum cachorro no quintal, nenhuma entrega de móveis ou correspondências. Apenas portas que se abriam e fechavam de forma rápida, sempre em horários incomuns. Algumas figuras eram vistas entrando ou saindo, mas nunca permaneciam por muito tempo. Para parte da vizinhança, aquilo parecia apenas incômodo. Para outros, havia risco maior. Incêndio, uso de químicos ou até algo ainda mais perigoso. No início de janeiro de 2025, uma denúncia foi registrada na polícia de Cambridge. Para os agentes locais, bastou chegar à rua para reconhecer os sinais. Consumo de energia acima da média, janelas bloqueadas e odor típico de cultivo de cannabis. Apesar dos indícios claros, a polícia não agiu de imediato. Antes de qualquer invasão, decidiram monitorar o local. Durante vários dias, agentes disfarçados anotaram cada movimento nas duas casas da Mill Road. O padrão era sempre o mesmo. Homens de meia idade, vestidos de forma simples, chegavam no início da manhã ou tarde da noite. Carregavam sacolas grandes e entravam rapidamente. Minutos depois, saíam sem chamar atenção. Nunca havia crianças, mulheres ou atividades de rotina. Nenhum lixo doméstico era deixado para a coleta. Nenhum pacote era entregue. Apenas entradas e saídas mecânicas, repetidas em horários irregulares. As anotações da equipe revelaram que não se tratava de uma residência comum, mas de uma operação cuidadosamente isolada. Ao mesmo tempo, relatórios da companhia elétrica confirmavam o que os policiais já suspeitavam. O consumo de energia era dezenas de vezes maior do que o normal para uma casa de 5 quartos. Essa combinação, janelas cobertas, luz artificial constante, silêncio absoluto e gasto energético incomum, formava um quadro inequívoco. Para os investigadores, não havia dúvida. Tratava-se de uma plantação de cannabis em grande escala. Ainda assim, o comando optou pela cautela. A vigilância continuou até que não restasse margem para erro. Cada passo foi documentado, cada visita registrada. Somente quando havia provas suficientes para justificar a ação, os preparativos para a invasão começaram. No início de janeiro de 2025,
Após dias de observação constante, a decisão foi tomada. A polícia de Cambridge preparou uma operação de entrada coordenada nas duas casas da Mill Road. O objetivo era confirmar o que já parecia evidente: uma plantação industrial de cannabis escondida atrás de portas comuns. Os relatórios internos destacavam todos os indícios: janelas vedadas, ventiladores improvisados no telhado, consumo elétrico fora do normal e movimentação restrita a poucos indivíduos. Para os agentes, não era mais apenas uma suspeita, mas quase uma certeza. Mesmo assim, protocolos exigiam ação planejada. Na madrugada de 7 de janeiro, equipes especializadas foram posicionadas ao redor da rua. Não houve sirenes nem anúncios prévios. A operação deveria ser silenciosa, rápida e definitiva. Policiais à paisana cobriram saídas laterais e quintais, enquanto unidades de arrombamento se preparavam para forçar as portas principais. A comunicação era direta e seca. Tesoura perto da entrada. Cuidado com a escada. Um cobre à esquerda, outro segura a retaguarda. Cada ordem era dada em voz baixa, com todos prontos para avançar assim que o sinal fosse dado. No ambiente externo, a vila seguia envolta em névoa. Para os vizinhos, parecia apenas mais uma madrugada fria de inverno. Mas dentro da Mill Road, os segundos seguintes transformariam o silêncio em estalo de portas quebradas e gritos de prisão. Às primeiras horas de 7 de janeiro de 2025, o silêncio da Mill Road foi interrompido pelo som metálico das ferramentas de arrombamento. A madeira cedeu com força e o cheiro característico de cannabis tomou o ar antes mesmo de os agentes cruzarem a porta. Lá dentro, o cenário era inesperado. Os 19 cômodos das duas casas haviam sido completamente transformados. Não havia móveis, quadros ou qualquer vestígio de vida comum. Em cada espaço, fileiras de plantas cresciam sob luzes LED azuladas, com ventiladores e exaustores funcionando em ritmo constante. O barulho dos equipamentos se misturava ao zumbido elétrico de cabos improvisados que atravessavam paredes. No andar superior, 2 homens foram encontrados escondidos dentro de um guarda-roupa. Estavam suados, cobertos de poeira e foram rendidos em segundos. Outros 2 tentaram escapar pelos fundos, escalando a cerca do quintal vizinho, mas encontraram policiais em emboscada. Em menos de 10 minutos, os 4 estavam algemados. O inventário inicial confirmou a escala da operação. 856 plantas de cannabis, sistemas de iluminação sincronizados, roupas de trabalho, cadernos de anotações e dinheiro em espécie. O valor estimado de mercado era próximo de 1,8 milhão de libras. O relatório descreveu a cena como uma das maiores plantações de cannabis já descobertas em residências recém-construídas em Cambridge. O que começou como simples desconfiança de vizinhos se revelava agora uma operação milionária cuidadosamente disfarçada. Com os suspeitos sob custódia, a prioridade da polícia foi documentar cada detalhe encontrado dentro das casas. Técnicos forenses percorreram os cômodos, fotografando equipamentos, plantas e anotações. O cheiro de umidade e fertilizante era tão forte que agentes usaram máscaras para suportar o ambiente fechado. As paredes estavam perfuradas para a passagem de cabos. Portas internas haviam sido removidas para ampliar espaço. Temporizadores eletrônicos controlavam ciclos de luz, simulando as condições ideais de crescimento. No chão, sacos de terra e fertilizantes ainda abertos mostravam a rotina intensa de cultivo. Foram recolhidos celulares, cadernos com registros de datas e valores, além de roupas impregnadas de resina. Cada objeto foi embalado e catalogado como prova. Os especialistas destacaram que a operação não era amadora. Havia conhecimento técnico na forma como os sistemas elétricos e hidráulicos foram adaptados.
O inventário oficial listou 1.856 plantas, ventiladores industriais, filtros de ar, equipamentos de irrigação, além de dinheiro em espécie encontrado em mochilas. O valor calculado reforçava o impacto, quase 1,8 milhão de libras em produção potencial. No relatório final, a cena foi descrita como um exemplo claro da nova tendência criminosa no Reino Unido: usar imóveis novos, recém-adquiridos, como fachada para operações de grande escala. O que antes parecia apenas uma residência de luxo, escondia na verdade um laboratório agrícola voltado para o tráfico. A notícia da invasão se espalhou rapidamente por Fen Drayton. Para muitos moradores, a revelação foi um choque. As casas recém-construídas, vistas como promessa de renovação para a vila, escondiam uma operação milionária de drogas. Jornais locais noticiaram o caso já na manhã seguinte. As imagens divulgadas pela polícia mostravam fileiras de plantas iluminadas por LEDs, ventiladores ligados e paredes cobertas de cabos. O contraste entre a aparência externa das casas e o interior transformado gerou indignação. Na comunidade, os comentários se dividiam. Alguns vizinhos diziam estar aliviados por finalmente entenderem a origem do cheiro e das luzes estranhas. Outros questionavam como algo tão grande pôde acontecer sem que autoridades percebessem antes. Houve quem admitisse sentir medo ao descobrir que criminosos haviam vivido tão perto sem que ninguém notasse. Especialistas consultados pela imprensa apontaram que este não era um caso isolado. O uso de imóveis novos como fachada vinha crescendo em várias regiões do país. A lógica era simples. Bairros recentes transmitiam segurança e dificultavam a desconfiança inicial. Com os 4 homens presos, a investigação passou a focar em provas documentais e análise de eletrônicos. O material coletado nas casas se tornaria essencial para sustentar o processo judicial que se aproximava. Ao mesmo tempo, a população local começava a refletir sobre a fragilidade da própria sensação de segurança. Meses após a invasão, os 4 homens detidos foram levados ao Tribunal da Coroa de Peterborough. O prédio histórico, de tijolos antigos, recebeu jornalistas, curiosos e moradores de Fen Drayton, todos ansiosos para acompanhar o desfecho do caso que abalou a vila. O promotor abriu a audiência apresentando o cenário encontrado pela polícia. 19 cômodos convertidos em estufas, 1.856 plantas de cannabis, valor estimado em 1,8 milhão de libras. Destacou ainda os sistemas elétricos adaptados, o isolamento acústico e o uso das casas novas como fachada. Provas de que não se tratava de improviso, mas de planejamento. No banco dos réus, Tao Huang, 44, e Ban Huang, 50, permaneceram em silêncio. Ambos assumiram culpa antecipadamente, esperando redução da pena. Já Nam Nguyen, 21, e Pa Nguyen, 39, negaram o envolvimento. Alegaram que apenas visitavam conhecidos e desconheciam a plantação. As provas, no entanto, contrariavam a versão. Impressões digitais em equipamentos, roupas manchadas de seiva, registros telefônicos e imagens de trânsito confirmavam a rotina dos acusados dentro das casas. Cada detalhe fortalecia a acusação de que todos participavam ativamente da operação. Para a comunidade presente, ouvir a descrição oficial da plantação em um tribunal reforçou a dimensão do que havia acontecido. O caso já não era apenas sobre uma invasão policial, mas sobre o julgamento de uma das maiores operações de drogas escondidas em residências recém-construídas na região. Durante o julgamento, as estratégias de defesa foram distintas. Os advogados de Tao Huang e Ban Huang argumentaram que os dois reconheceram a culpa desde o início e colaboraram com as autoridades.
O objetivo era conseguir uma pena reduzida, destacando que não havia violência envolvida nem antecedentes criminais relevantes. Janamnuan e Panuan tentaram sustentar a inocência. Alegaram que não moravam nas casas e que sua presença no dia da invasão era coincidência. Disseram não saber que dentro das residências funcionava uma plantação industrial de cannabis. Essas versões foram rapidamente enfraquecidas. As digitais de ambos estavam em ventiladores e ferramentas de cultivo. As roupas apreendidas tinham resíduos compatíveis com o trabalho nas estufas. Além disso, registros de câmeras e ligações telefônicas mostravam que frequentavam os imóveis em horários regulares, típicos de quem cuidava das plantas. Após dias de análise, o juiz apresentou sua conclusão. Considerou o caso uma operação sofisticada, com planejamento detalhado e potencial de lucro milionário. No entanto, destacou a ausência de violência e de crimes graves anteriores entre os acusados. A sentença final determinou 13 meses de prisão para cada um dos 4 réus. A decisão surpreendeu parte do público, que esperava penas mais longas. Para outros, refletia o equilíbrio entre a gravidade do crime e as circunstâncias individuais de cada envolvido. Quando o juiz anunciou 13 meses de prisão para cada réu, a sala ficou em silêncio. Em seguida, surgiram reações divergentes. Para alguns presentes, a pena parecia branda diante da escala da operação, avaliada em quase 1,8 milhão de libras. Para outros, a decisão refletia corretamente o fato de não haver violência associada ao caso. Jornais locais destacaram a surpresa da comunidade. Manchetes falavam em sentença leve e em falha no combate às drogas. Comentários de moradores reforçavam a sensação de insegurança. Se uma operação dessa magnitude podia resultar em pouco mais de 1 ano de prisão, que mensagem seria passada para outros grupos criminosos? Especialistas em justiça criminal lembraram que a legislação britânica busca equilibrar punição com contexto. O juiz considerou fatores atenuantes, como a ausência de histórico criminal grave e a cooperação parcial de 2 acusados. Ainda assim, a percepção pública era de que a pena não correspondia ao impacto social da descoberta. Na vila, a notícia se espalhou rapidamente. Para muitos vizinhos, o alívio de ver os responsáveis condenados se misturava à indignação com a duração da pena. Havia quem acreditasse que os homens voltariam às mesmas práticas assim que libertados. O caso deixava uma questão em aberto. Até que ponto a lei estava preparada para lidar com operações cada vez mais sofisticadas em áreas aparentemente seguras? A descoberta em Fen Drayton não terminou com a sentença. O caso expôs uma mudança na forma de atuação de quadrilhas ligadas ao cultivo de cannabis. Em vez de buscar galpões abandonados ou fábricas antigas, os grupos passaram a utilizar casas novas, recém-construídas, como fachada. Para as autoridades, isso representava um desafio. Bairros planejados e silenciosos, normalmente vistos como locais seguros, tornavam-se o cenário perfeito para esconder operações milionárias. O disfarce era eficiente, porque os vizinhos raramente desconfiavam de imóveis recém-finalizados que permaneciam fechados por meses. Após a repercussão, vilas próximas a Cambridge começaram a registrar mais denúncias. Moradores passaram a observar detalhes que antes poderiam ser ignorados: cortinas sempre fechadas, luzes intensas acesas durante a madrugada, consumo de energia incomum. O caso reforçou a importância da participação da comunidade como primeiro alerta. A polícia, por sua vez, revisou protocolos de monitoramento. Relatórios de companhias elétricas e padrões de consumo passaram a ser analisados com mais atenção. Pequenos sinais, como odores persistentes ou falta de atividade normal em casas novas, passaram a integrar listas de verificação em investigações preventivas. Assim,
O episódio não apenas marcou Fen Drayton, mas influenciou a forma como a polícia e a população enxergavam crimes desse tipo. O que antes parecia restrito a áreas marginais, agora se infiltrava em bairros planejados, modificando a percepção de segurança em toda a região. O caso de Fen Drayton deixou mais do que uma condenação judicial. Ele se tornou um alerta para comunidades inteiras sobre como o crime pode se esconder atrás de fachadas comuns. Casas recém-construídas, símbolos de estabilidade e recomeço, foram usadas como disfarce para uma das maiores plantações de cannabis já vistas na região. A principal lição foi clara: sinais pequenos não devem ser ignorados. Odores incomuns, luzes acesas de forma constante e ausência de vida cotidiana podem indicar mais do que simples excentricidades de vizinhos. Foi a persistência da comunidade em relatar essas irregularidades que permitiu à polícia agir. Outra reflexão surgiu em relação ao sistema de justiça. Para muitos, a pena aplicada não refletiu a escala da operação. Para outros, mostrou como a lei ainda busca equilibrar punição e contexto individual. Independentemente da opinião, o caso levantou um debate nacional sobre a resposta do Estado a crimes de drogas em grande escala. Hoje, Fen Drayton é lembrada não apenas por seus campos tranquilos e lagos visitados por aves migratórias, mas também como palco de um dos episódios mais marcantes do crime britânico recente. O episódio reforça que a criminalidade não está restrita a locais degradados ou afastados. Às vezes, está atrás da porta vizinha, em silêncio absoluto. Esse foi apenas um dos muitos casos sombrios que vamos revelar por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nada. E me diz nos comentários de onde você acompanha essa história.